Essa é a palavra que o Espírito Santo vem trazer à noiva do Cordeiro essa manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, meu Deus do céu, não tem fim. Agora veja o que ele fala no verso 23. Fala comigo: renovam-se, recomeçam. Fala, recomeçam. Fala, começa de novo. Nova ação a cada manhã. Meu Deus, eu vou falar algo aqui para você que encheu meu coração. Todos os dias entra e sai coisas de nossas vidas. Todos os dias entram negócios, oportunidades, pessoas, relacionamentos, amizades. Todo dia você conhece alguém novo, ou então você briga com alguém, se distancia de alguém, alguma coisa acontece. Todo dia você faz algo. E todo dia, ou você acumula algo e leva para a sua vida, ou você descarrega, esvazia e segue a sua vida. Quem não souber administrar tudo o que acontece no seu dia a dia, não vai saber dar o próximo passo, vai errar o próximo passo. Quando Deus nos chama pela sua sabedoria, e Ele diz: olha, a sabedoria tem gritado nas esquinas, e vocês não estão ouvindo a sua voz. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável, e quando nós olhamos para as coisas criadas, ali estão as lições para o nosso sucesso. Quando nós simplesmente passamos por esse mundo sem observar os letreiros luminosos da criação do Todo-Poderoso, nós também não sabemos como conduzir as nossas vidas. E é aí que mora o perigo. Tem um ditado que diz assim: toda repetição leva à perfeição. Quando eu quero me preparar melhor do que o outro, quando eu quero ganhar mais, quando eu fazer projeções profissionais, onde eu tenho dentro de mim algo como vencer na vida, e acho que vencer na vida é vencer profissionalmente, eu tenho que me preparar na minha área melhor do que aquele que melhor está preparado. E para eu alcançar isso, eu tenho que fazer muitas vezes talvez a mesma coisa. Porque a repetição vai te aperfeiçoando, porque essa experiência que você vai tendo vai produzindo. Então, quando você acorda, você descobriu a melhor versão de você naquela área. Em outra área, se você quiser concorrer e competir, você também deve se preparar. E a vida é assim. Uma das coisas que me impressionam em Deus é a capacidade de recomeçar. Quando eu falo em Deus, eu acho que tudo está pronto e acabado. E a palavra dele vem me ensinar que não está pronto e não está acabado. Que a minha história e a sua história é um constante recomeçar. Acredite, acredite. Você nunca está pronto. Eu me lembro que quando eu era criança eu falava assim: olha, quando eu tiver 10 anos, eu vou fazer isso. Depois, quando eu cheguei em 10 anos, eu falava: quando eu tiver 15 anos, eu vou conseguir aquilo. Depois, quando eu tinha 15 anos, eu falava assim: puxa, eu não vejo a hora de ter 21 anos, porque eu vou fazer isso. Quando eu cheguei em 21, falei assim: nossa, quando eu tiver 30 anos, eu serei um cara experiente, eu vou saber. Quando eu cheguei em 30, eu chorei e falei: meu Deus, não dá para voltar? Não dá para voltar? Porque eu não queria mais ir para frente como eu pensava. Porque as coisas começaram a vir, as responsabilidades chegaram, e eu tinha que administrar tudo isso. Olha o pessoal que se casa, viveu a vida inteira na casa dos pais, dependeu a vida inteira dos pais,
nem louça lava na casa dos pais. Quando vai morar sozinho, vai ver lá, tem aluguel para pagar. Se não tem aluguel, tem comida para pôr na mesa, material escolar, as contas começam a chegar e fala, peraí, eu só queria casar. Eu não sabia que era assim. Eu queria só lua de mel e fazer a lua nunca mais perder o mel, mas aí descobre que tem que pagar e o mel vai embora. Fica só a lua lá e às vezes minguante, olhando para o indivíduo, a lua minguante, piscando, e aí vai pagar quando a internet? E aí? E nós não estamos preparados para assumir, por quê? Na nossa mente, nós achamos que tudo está pronto e tudo está bem, vai do jeito que for, dá certo, de qualquer jeito empurra-se com a barriga. E Deus então mandou o homem inventar o GPS. Aí quando você erra o caminho, imediatamente o seu GPS fala para você, recalculando a rota. E você fala, pô, errei. E aí você volta, você vai para outro caminho. Na vida nós entramos por muitos caminhos ruins, escolhemos muitos caminhos de morte, e Deus está sempre querendo fazer você recomeçar e você não entende. Como assim? Quando é que Deus fala e eu não vejo? Olha o dia e a noite. Quando você tem um problema, você chorou muito aquele dia, pense no pior dia da sua vida, pense, o dia que você mais chorou. Se eu falar, pense no melhor dia, você vai ficar aqui, teve esse, foi aquele, foi o dia do primeiro beijo, sim, não, mas depois nasceu o meu filho, você vai ter dificuldades, mas do pior você já sabe, quer ver, pense no pior dia da sua vida, no dia de maior dor, pois bem, quanto tempo durou? Aí você fala, chorei o dia inteiro, me acabei, olha, eu não tinha o que fazer, eu não sabia como fazer, como agir, mas fala assim comigo, passou. Porque a Bíblia diz que nenhum deserto dura para sempre, nenhuma dor é eterna. Por isso que o choro pode durar mas a alegria vem. Tem gente que não sabe administrar isso, se joga do prédio, se mata, se joga em frente do carro, perdem as esperanças, porque não observou os luminares, os luminosos, toda a palavra de Deus que está piscando de maneira gigante através da natureza, e a gente não entende. Não precisa jogar toalha, não precisa desesperar. O dia revela o outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não precisa falar nada, por si só Deus vai cuidar de nós. Deus nunca foi alguém que criou para perder. Em Deus não existem derrotas, louvado seja Deus. Deus te trazer ao mundo e te esquecer seria aborto a propósitos eternos, e não existem abortos em Deus. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que a nossa vida é um constante recomeçar. Acredite ou não, todo dia você recomeça algo. Como? Olha o que está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Acredite em mim, se eu e você, eu não vou fazer essa pergunta, mas você já cometeu pecado? Quem aqui já cometeu pecado fora eu, que cometi mais de uma vez? Eu fui generoso, foi mais de 1 milhão de vezes. Quem aqui já pecou? Vocês não se lembram? Anjo, tem gente que não se lembra. Lembra do trono? Pessoal que não se lembra quer ir para o trono essa semana? Quer ficar no trono? Se forçar, a igreja cede. Quer ver? Quem aqui já cometeu pecado? Olha como aumentou o negócio. Sabe qual é o salário do pecado?
Romanos 6:23 diz que o salário do pecado. Então olhe para a pessoa do lado e fale assim, revelação pura, hein? Fale assim, você já não existiria mais. Fale assim, se não existisse Lamentações 3:22. O que é que diz Lamentações 3:22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. O que eu e você merecíamos? Fala, morte. E ele vem, quando, de quanto, em quanto tempo? Olha o verso 23. Ele renova o seu amor por mim e por você, independente do que você fez ontem, essa semana, o mês passado, o ano passado, independente se você se levantou contra ele ou não. A Bíblia diz, ele renova o seu amor por mim e por você todas as manhãs. Nem deu tempo de você pecar, tudo que quis pecar, e ele já foi lá e renovou o seu amor, porque ele disse indiretamente, recomece. Você está chorando, o peso do pecado está sobre você, a culpa, a limitação, a vergonha, a desonra, e todas as manhãs, quando o sol nasce, ele está dizendo, filha, recomece, filho, comece de novo. A ordem dele é recomeçar para viver. Você tem que aprender esse segredo. Quando você entender que o recomeço é a oportunidade que Deus está te dando antes do juízo, ele poderia simplesmente falar o seguinte, como ele é justiça, ele poderia dizer o seguinte, olha, pecou, morre, vai embora, sai de cena, sai da história, não atrapalhe mais. A gente faz isso, não enche o saco, e Deus diz assim, as misericórdias duram para sempre, e eu renovo elas sobre você todos os dias. Você não precisa viver a vida carregando esse fardo, viver a vida entristecido, acabado, derrotado. Recomeçar, você vai ter que entender que é mudança de postura, mudança de rota, é recalcular sua vida, sua história, é a chance que Deus está dizendo assim, ó, mude seu pensamento, mude sua atitude, e eu vou mudar a sua vida. Recomeça, tenha coragem, sai desse abismo, recomeça. Eu gosto de uma citação do livro de Jonas, no capítulo 3 de Jonas. Primeiro Deus chama Jonas e fala assim, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque eu tenho que salvar aquela nação. Se eles não se arrependerem, todo mundo morre, a cidade inteira. Jonas foge, não obedece, mas chegando no capítulo 3, Deus fala algo que mexe comigo. Gente, é fantástico. O verso primeiro ele fala assim, e veio a palavra do Senhor, fala segunda vez. O cara já estava na barriga do peixe, o cara já estava sofrendo, foi jogado no mar revolto, estava 3 dias e 3 noites no estômago de um grande peixe, no escuro, orou ao Senhor, e Deus disse o seguinte, eu vou falar com você, e veio a palavra do Senhor a Jonas, fala, segunda vez. Gente, olha que fantástico o que significa isso. Olha o que é que ele fala nos versos, aqui, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Agora, olha o que Deus fala, prega contra ela a mensagem que eu te mandei pregar. Não é o que você quer falar, é o que eu te mandei pregar, só. Não inventa, não enfeite, não tente me ajudar, porque nós somos assim, nós tentamos ajudar a Deus e a gente maqueia a palavra. O cara está errado e a gente fala, não, mas Deus entende. Fale só a palavra e deixa com Deus o resultado.
O interessante é que ele fala o seguinte: veio a segunda vez, porque Deus deu uma nova chance para quem? Fala, para Jonas. Se você errou, eu vou dar a chance de você e não perder seu ministério. Só que para Nínive também tinha um recomeço. Nínive estava em pecado e ela seria morta. A cidade toda estava condenada. Olha o que Deus fala: prega aquilo que eu mandei pregar. Agora os versos 4 e 5 começa a ver o resultado do recomeçar de Deus. E ele entra pela cidade e pregava dizendo: Nínive vai morrer daqui 40 dias, vai ser completamente destruído. E todos os homens, a Bíblia diz, creram em, e eles se arrependeram. O verso 6, olha o que diz: todos eles se cobriram de saco e cinza e se arrependeram. O que aconteceu aqui? Jonas começou a pregar agora em obediência. Então houve um recomeço no ministério de Jonas. Nínive, por sua vez, começou a andar em arrependimento, porque andavam em desobediência. E a Bíblia diz, termina dizendo no verso 10, que Deus salvou 120 mil pessoas. Quando eu começo de novo, não jogo a toalha, não desisto da luta, e eu entendo o segredo de Deus, e eu nunca desisto, quando eu faço isso, a ordem das coisas cooperam em meu favor, e o sobrenatural de Deus me alcança. Salvação, socorro, alívio, honra, só vem na vida de quem não desiste. Não tem um ditado aí que fala assim: eu sou brasileiro e não desisto nunca? Isso deveria ser seu lema. Não desista, porque a ordem de Deus para nós é sempre recomeçar. Aí você diz assim: mas na minha idade dá para recomeçar? Uma vez uma mulher, fui pregar na Cristo Salva de São Paulo, e quando terminou a mensagem, ela veio até mim e disse o seguinte: estou orando pela volta do meu marido, e eu gostaria que o pastor orasse por mim. E eu disse: me explique, vamos participar dessa bênção. E ela falou assim: olha, tenho a minha família, meu marido saiu de casa, mas é promessa de Deus, eu estou buscando a Deus na casa do Senhor, e eu sei que Ele vai voltar. E eu falei: em quanto tempo vocês estão separados, irmã? E ela falou assim: 20 anos aproximadamente. É mesmo? E o seu marido, a senhora contraiu um outro relacionamento? Falou: não, eu tive alguns namorados, mas nada sério. E o seu marido? Meu ex-marido, ele já tem um novo lar, já contraiu matrimônio e é casado, tem 2 filhos. E eu olhei para ela e falei assim: irmã do céu, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E ela falou: o que o senhor quis dizer? Eu falei assim: irmã, em outras palavras, eu vou te dar um conselho, mas eu não posso fazer uma oração. Eu não vou tornar mais mal a minha oração do que o conselho. O conselho que eu te dou é: levanta os para-choques, irmã. Dá uma recalchutada aí na sua vida, no seu corpo. Bota airbag duplo e vai para a corrida. Eu falei: por quê? Porque a irmã está atrasada há 20 anos. Ela estava presa no marido há 20 anos. Acabou com a vida dela, com o corpo dela, com todos os sonhos dela. Uma outra mulher veio até mim, antes de falecer eu fui no hospital com ela, e ela confessou, 40 anos esperando a volta do marido que se foi. Ela perdeu a vida inteira dela, porque ela ficou 40 anos esperando que o marido, que era a promessa de Deus, voltasse para casa. E há 40 anos atrás, Deus já queria que ela, fala comigo, recomeçasse.
para poder viver. Quando eu não tenho esse entendimento de que o choro dura uma noite, por pior que seja a sua dor, ele falou: eu cuidarei de vós, eu enxugarei as tuas lágrimas. Se o homem não te honrou, eu, o Senhor, vou te honrar, eu vou te dar. E a Bíblia diz: o Senhor é a minha porção, Ele é o meu alimento todo dia. Quando você entende que Deus quer recomeçar para poder te dar a experiência de viver, é porque o amor dele se renova por nós, merecendo ou não, todos os dias. E não adianta conselheiro chegar para Deus, se pudesse chegar e dizer: Deus, o Rinaldo não merece teu amor, olha a vida dele, olha o coração dele, olha a mente dele. Independente disso, ele diz: o meu amor por ele não depende dele, depende de mim, e eu amo todos os dias. Judas não precisava ter se enfocado, porque Jesus já o havia perdoado, ele já era amado, ele quis se colocar como filho da perdição, ele não precisava. Quando Jesus lavou os pés dele, sabendo que iria traí-lo, ele já o estava perdoando e amando Judas. Você não precisa fugir da igreja, se afastar de Deus, por causa das vergonhas que estão aí dentro e ninguém sabe. Você anda com elas aí trancafiadas. Deus está dizendo: saia da prisão, recomece, comece de novo. Recomeçar é o início de uma grande bênção. Comece uma temporada nova nessa sua velha história. Quando eu vou para capítulo 6 de Gênesis, eu vejo Noé. Um dia Deus falou o seguinte, os versos 12 e 13, Deus fala assim: olha, eu vi a maldade do coração do homem, eu vi a corrupção do coração do homem, toda a terra está corrompida e cheia de maldição. E aí Deus fala assim: Noé, eu vou destruir tudo. Mas veja o que ele fala no verso 18. Veja o que ele fala no verso 18. Mas contigo estabelecerei a minha. Ou seja, olha, até Deus muda a rota, até Deus começa de novo. Você que tinha projetos e não deu certo, e de repente você falou assim: gastei 20 anos nisso aqui, eu não quero começar do zero. Meu Deus, comece de novo, porque até Deus começou. Ele começou com a terra. Ele diz o seguinte: olha, toda a terra, tudo que eu fiz não foi bom, não está bem, não está certo, se corrompeu, mas contigo eu vou, fala comigo, recomeçar. Eu vou fazer uma nova aliança, eu vou começar de novo. Deus é assim. Nós somos orgulhosos demais para reconhecermos os nossos erros, e a gente continua errando para tentar provar que ainda acertamos, mesmo sabendo que erramos. Deus não, Ele viu que não estava bom, Ele elimina e começa de novo. Começar de novo é o currículo dos heróis da fé. Quem começa de novo vai encontrar a saúde financeira que precisa, vai encontrar a vitória que precisa. Você olha para a vida de Abraão, não está dando certo. Deus chama Abraão, ele obedece e tudo, mas não está dando certo. Aí no capítulo 17 de Gênesis, sabe o que Deus faz? Abraão, vamos mudar tudo. Eu vou mudar até o seu nome. Seu nome não vai ser mais Abrão. Para dar certo, vamos alterar, vamos recomeçar. Esquece tudo que passou e vamos começar de novo. E ele vai para o verso 15 lá com a esposa de Abraão e fala assim: e eu vou mudar o seu nome também, porque senão vocês não vão chegar no meu propósito. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida para você despertar que está no caminho errado, e é preciso aprender a recomeçar. Olha para a vida de Moisés, quantas vezes ele teve que recomeçar. Aos 3 meses ele era para ser morto, Faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. 3 meses ele enfrenta o Nilo, e ali ele tem que recomeçar uma nova história. Ou seja, ele não pode ficar com a sua mãe.
Depois, a filha de Faraó adota ele e leva para Joquebede. Então ele tem que recomeçar de uma outra ótica, de um outro jeito. Ele era agora adotivo da família real, mas seria cuidado por escravos. Então ele teria privilégios que os irmãos não tinham. Mas a mãe tinha que trabalhar isso tudo, é um recomeço na vida dela. Moisés era um recomeço na vida dele. Ele tentando entender toda a ciência e sabedoria do Egito, e conciliar essa ciência e sabedoria do Egito com os ensinos da mãe. A nossa vida é assim, é um constante recomeçar. E aí, quando ele entende a história dos hebreus, a história do Egito, porque eles estão ali, quem ele é, ele vê um feitor maltratando escravos, ele vai e mata o feitor. A vida tem que recomeçar. Como? Fugindo. Um príncipe começa a fugir, e ele foge, começa a fugir. Enquanto ele foge, a Bíblia diz que ele encontra uma mulher em Midian, fica 40 anos lá. Ele começa de príncipe a ser pastor, casa com uma mulher camponesa, era para casar com uma princesa. Ele está constantemente recomeçando a vida. Mas não para aí. Se você acompanhar a história de Moisés, aos 80 anos Deus chama ele de novo. Moisés, vamos recomeçar agora. Como assim? Vai a Faraó, liberta esse povo, e até os 120 anos, ele tem que cuidar de 2 a 5 milhões de pessoas. A vida dele foi um constante recomeçar. E sabe o que está escrito sobre ele? Deuteronômio 34:10 diz o seguinte: e nunca mais na terra, na história humana, se levantou profeta semelhante a Moisés, que falava, que conhecia, que tinha intimidade com Deus face a face. Você entende isso? Recomeçar é o histórico dos heróis da fé. Recomeçar é o currículo dos grandes vencedores. Recomeçar é o histórico dos grandes campeões na história. Olha para todos os homens que venceram, e todos nós lemos sobre eles. Vai ver a história de recomeço deles, vezes após vezes. Ao invés de se entregar e começar a chorar, eles recomeçaram, a juntar os cacos, se colocaram de pé de novo. Não deu certo aqui, vergonha ali, caiu lá, está envergonhado lá, pecou lá, não vale mais nada para ninguém. Mas dentro deles tinha uma força chamada recomece, recomece, recomece. Porque essa é a história da redenção. Jesus veio para recomeçar algo que o diabo destruiu. Recomeçar para viver é a história da sua vida. Recomeçar é Deus falando para você: pare de chupar limão, pare de viver amarrado, pare de ser aquela mulher cri-cri, igual goteira na cabeça do marido. Pim, pim, pim. Eu fui uma vez levar um material para Tati. Quando eu saí do apartamento dela, estava chovendo. Todo mundo se apertando ali, eu fiquei ali. Está muito forte essa chuva. Só que em cima da minha cabeça tinha uma goteira. Mas era uma só. Uma goteirinha só. E eu fiquei ali apertado no meio de todo mundo. Todo mundo tinha uma goteirinha, eu também tinha. E na minha goteirinha ficava na minha cabeça: tim, tim, tim. Eu aguentei um pouco de tim. Depois essa goteira me incomodava, eu ficava, caía no ombro. Depois eu deixava no outro ombro, e a chuva caindo solta. Chegou uma hora que eu falei assim: prefiro a chuva do que a goteira. Me molhei inteiro. E a Bíblia diz assim, que quando você tem uma mulher que reclama muito, dentro de casa, é como a goteira na cabeça do marido.
E a Bíblia dá um conselho: é melhor esse marido ir morar no deserto sozinho do que com uma mulher rixosa e que se ira com facilidade. Recomece para viver. Aprenda, eu não tenho controle sobre minhas emoções. Tem sim. Recomeça. Ah, mas a idade, que idade? Depois de velho vou recomeçar? Sim, não tem idade para recomeçar, tem sabedoria. Sabedoria. Algumas pessoas, quando a mãe morrer, no histórico a filha vai contar assim: minha mãe era uma bênção, mas ninguém aguentava a língua dela. Ninguém fala Deus? Não tem fala Deus hoje? Está todo mundo aqui, né? Só tem mulher. Mas vai falar assim, ó: meu pai era muito bom, mas meu pai não estava nem aí com nada, nunca participou da minha vida, nunca fez nada, deixou tudo para minha mãe. Minha mãe era pai e mãe ao mesmo tempo, que meu pai só pensava em dar alguma coisa lá, manter a casa e não tinha responsabilidades. Como é que você vai ser lembrado? Como alguém que reconheceu. Cuidado para você não ser lembrado, a mãe que destruiu o filho, não deixa o filho fazer nada. Meu filho, não pega esse botijão de gás, você pode ser destruído por ele. Maldade esse botijão ser tão pesado. Tem mãe que não deixa o filho nem pôr a comida na boca, e deixa a mãe. Ele tem 98 anos. E ela fala: eu vou pôr comida na sua boca, filhinho. Vou pôr comida. Porque que dó, é muito peso para você a colher. Um dia, eu falava com o Roberto, a gente conversava muito depois que os nossos pais morreram. A gente tinha uma frase, no início a gente falava: o nosso Júlio não acabou. Viu como ele lembrou? Ele é novo ainda. E aí, nós perdemos os nossos pais, no espaço de 3 dias, os dois foram embora. Fazem 2 anos e pouquinho. E aí, eu lembro que naquele tempo, eu estava assim: meu Júlio não acabou. E então eu saía lembrando deles. Eu andei com eles, eu pesquei com eles. Há 20 anos atrás, quando eu decidi parar de jogar futebol e voltar, eu voltei por causa da minha mãe, que ela estava sofrendo muito pela minha ausência. E quando eu ouvi as lágrimas dela, eu não aguentei, eu falei: eu não sei quanto tempo eles têm, eu preciso ficar com eles. E eu falei para Deus: Deus, eu vou cuidar da sua casa e me permita estar com meus pais. Todo final de semana eu estava com eles. Então eu brincava, eu passeava, eu pescava com eles. A gente se amava, a gente se curtia e estávamos sempre juntos. Eu nunca vou ter remorso de não ter vivido com eles. Vivi, mas algo, quando eles morreram, parece que eu morri também. Eu lembro que eu falei assim para Deus: Deus, já deu o meu tempo. Eu vivi tudo o que eu queria viver. E as pessoas mais importantes da minha vida foram embora. Agora, qualquer vitória que eu tiver, qualquer coisa que eu conquiste, para quem que eu vou falar? Se eu vivia também por eles. E eu dei uma chácara para eles morarem. E a primeira vez que eu fui até lá, quando eles não estavam, eu comecei a andar por ela e eu comecei a chorar. E eu me lembrava do meu pai, me lembrava da minha mãe, pegando as frutas, as mangas e tudo. E ela mostrando as frutas novas, o que dava, o que não dava. E eu comecei a chorar. E eu falei para Deus: Deus, tá bom, já deu. Então uma voz meiga, macia, foi no meu interior e mostrou Ayla, Manu e Sophie. Comecei a vê-las. Sara, Bia, Vânia. E aí uma voz falava assim comigo, com muito amor: quem vai cuidar delas?
por que você está querendo parar aqui a sua vida? É tempo de você recomeçar. E eu falava como eu queria não ter forças, mas eu sabia que eu tinha. Deus, mas é que, como vai ser? E ele dizia, e como vai ser? Aí ele me mostrou mato, muito mato lá na chácara. Tinha chovido muito, tinha muito mato. E ele falou assim, lembra que você mantinha tudo limpinho por causa deles? E agora? Quem vai tirar esse mato daqui? Então depois ele me mostrou a igreja. Como esse mato, assim está a minha igreja também. Tem que tirar o mato dela. Quem vai tirar o mato dela? Então ele falou assim, então olha para o céu agora. Eu olhei, haviam lágrimas ainda escorrendo dos meus olhos. Ele falou assim, então hoje, escreva sobre eles. Honre eles. Você viveu com eles. Você aproveitou cada momento com eles. Mas agora volte a viver. Volta para a corrida. Porque a corrida está acontecendo. E temos muito trabalho para fazer. Aí eu, sim, Senhor. Naquele dia, naquela tarde, sozinho, Deus me falou, recomece para viver. Que a vida não acabou. Às vezes você perdeu alguém. Então você morreu junto. Ou quer morrer junto. Você quer que Deus olhe para você e fale, olha, já deu, Senhor. Se você não souber lidar com os recomeços, o seu próximo passo está comprometido. Você sofrerá danos. Então naquele momento levantei os olhos e falei, sim Deus, vamos recomeçar. Fui pegar uma enxada. Vou começar com a enxada aqui. Deus trabalha com recomeços. Ele levou a sua história, os homens de Deus dele, todos. Ele disse o seguinte, vocês querem atingir um outro nível? Recomece. Se você quer atingir um outro nível na vida, não desista, recomece. Mas eu não tenho oportunidade. Não importa o que você não tem, importa quem você tem, que é o Senhor. Ele está dizendo, recomeça. A vida, ela é feita para grandes coisas. Eu sei que nós todos vamos passar por aqui, e às vezes as pessoas falam, então quer dizer que eu tenho que passar por aqui sem nenhum pecado? Não. A vida não é você nunca pecar e nunca cair. A vida é você se levantar cada vez que cai. Se a vida é dura, você tem que ser mais duro ainda. Amém, gente? Mas eu não estou dando conta de sustentar minha casa. Arruma outro trabalho. Eu não sei. Se vira, você tem tudo que nós queremos, nós conseguimos. Olhem para mim aqui, todo mundo. Repete comigo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quando eu comecei a treinar com o futebol profissional, eu quase vomitei o primeiro dia de treino. Era circuito, eu nunca tinha feito na minha vida. E eu quase vomitei, quase perdi os sentidos. E aí veio alguém, bateu assim nas minhas costas, era um massagista, que era meu vizinho, inclusive, Paulão, seu Paulo, roupeiro, chegou para mim e falou assim, Rinaldo, se você não dá conta, não entra nessa não. E eu quase disse, quem sou eu? Onde estou? Você está no futebol profissional, cara, não é mais amador. E ele disse, e eu falei para ele, eu quero, e eu vou chegar lá. Eu quero. Você acha que meu corpo queria? Primeira vez que eu treinei na minha vida. Claro que meu corpo não queria. Mas a minha força para chegar ao futebol profissional era maior do que o obstáculo do meu corpo. Quantos de vocês perderam oportunidades porque vocês viram o esforço que era muito grande, vocês recuaram e foram para outro lugar, tendo talento para fazer? Mas cansa muito. Todos os heróis de Deus tiveram que recomeçar depois de uma grande queda. Você quer alcançar alguma coisa na sua vida, você tem que recomeçar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 43:18.
não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as... Tem gente amarrado no ontem, tem gente que não consegue recomeçar porque não se liberta do passado, porque considera a dor que sofreu, porque considera a traição que sofreu, porque considera o prejuízo que sofreu, porque foi roubado um dia, porque perdeu o casamento, porque foi exposto, porque foi exposta. Não tenho mais coragem de pregar porque eu pequei muito. Todo mundo sabe da minha vida. Então tem gente amarrado e preso no passado, e Deus diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere para o seu próximo passo as coisas antigas. E ele completa dizendo: eis que faço uma coisa nova. Deus diz assim para você: sairá a luz. Você não nasceu em trevas, sairá a luz. Porventura não percebeis que você ainda está vivo e dá para reagir? Eu e você temos que aprender esses segredos. Ele diz no verso 18: não vos lembreis do passado. Tem gente que se machuca o tempo todo lembrando do amor que perdeu. Meu Deus. Tem gente que não consegue sair do luto. Eu respeito sua dor como eu respeitei a dos meus pais. Eu escrevi, e acredito que a Sara vai ler tudo isso lá na frente um dia, meio caderno sobre os meus pais. Eu tenho mais de 100 páginas escritas de cada um dos dois, o que eu acho, o que eu vivi, o que eu senti, o que eu passei, as nossas histórias. Eu tenho tudo o que eles significam para mim. Mas eu entendi que agora eles estarão em mim. Eu sou a continuidade deles. Se eles são tão especiais e tão bons assim, eu não posso viver esse luto eternamente. Acabou o luto, acabou esse tempo de luto. Agora a história é minha e eles vão comigo, porque foram eles que me geraram. Você tem que ter essa garra, essa disposição. Quando você entra num texto de Josué, capítulo 1, verso 2, gente, eu falei de Moisés para vocês. Moisés, Deus falava com ele face a face. Se o povo quisesse saber o que Deus pensava, era só perguntar para Moisés, num particular. Deus respondia a Moisés e falava com o povo. Moisés era tudo. Mas olha o que acontece no verso 2, no capítulo 1 de Josué. Moisés, é Deus falando, fala, é Deus falando. Eu pulei o primeiro de propósito, mas é Deus falando, amém? Olha o que Deus fala: Moisés, meu servo é... Estão com medo de falar? Vamos de novo. Moisés, meu servo é... Fala. Zefinio. Acabou. Como diz aí, escafedeu, morreu, já era. Você entendeu essa linguagem? Deus falou: Moisés, meu servo é morto. Acabou. Ah, mas acabou como? Acabou com Moisés que morreu? Não. Acabou a história, fala, em Moisés. Mas Israel ainda não tinha entrado na terra que Moisés era para fazer. Então ele falou assim: agora a história não parte mais de Moisés. A história parte de você. A história do meu pai e da minha mãe parte agora de mim. A história do seu marido que morreu e você fica se escondendo nessa dor para não ser. Deus está falando assim: acabou a história dele. Agora é outro tempo. Agora é sua história. Olha o que diz aqui: levanta-te, pois agora. Levanta-te. A ordem de Deus é, fala, recomeçar. É hora de recomeçar. Eu vi uma mulher que veio até mim e disse o seguinte: pastor, meu marido, eu apanho muito e eu quero me separar, etc e tal, e a nossa vida já não é boa porque ele é muito violento. Eu falei: mas seu marido, aquela pessoa, ele é um amor de pessoa? E ela disse: pois é, que quem vê cara e nem a mão, ela disse. Certo? Então eu sofro muito e eu quero me separar.
Então, eu chamei o marido, claro. Falei, fulano, e aí, como é que estamos e tal? Você já fez MMA? E ele, pastor, eu não sou de briga, não. Não gosto de briga. Uhum. Você não gosta de briga? Não gosta de briga. Tem certeza que você não gosta de fazer, não quer fazer luta, taekwondo, jiu-jitsu, essas coisas? Não, tal. E o que é aquilo no pescoço da sua mulher? Ela mereceu. Mas você falou que não era de briga. E realmente a machucou bastante. E ele disse assim, pastor, é uma longa história. Então comece pela parte que você bate nela. Nunca mais ele bateu nela. Quando ele saiu da minha presença, ele falou assim, olha, eu estou arrependido. Ela é uma mulher sensacional, não sei porque eu faço isso. E ele nunca mais tocou nela. Estão casados até hoje. Recomeça a sua história. Recomeça. Está andando errado, olha o GPS. Recalcula o caminho, está errado. Vamos começar de novo. Amém, gente? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, eu não sei porque eu vim na igreja hoje. Deus só está falando com você. É ou não é? E a Bíblia diz assim, nem considereis as antigas. Significa, não feche na sua vida a possibilidade do novo. Aleluia! Não feche na sua vida a possibilidade do novo. Teve um rapaz, a moça terminou o relacionamento com ele. E ela é uma menina muito bonita. O que ele fez? Duas coisas. Primeira, ele a raptou. Depois a estuprou. E a matou. No depoimento dele tem algo curioso. Ele deixou o depoimento, por que você fez isto? Ele disse o seguinte, eu nunca pensei na minha vida que eu encontraria uma mulher tão linda como ela. Eu acho que eu nunca conquistaria uma mulher linda como ela de novo. E por isso, se ela não é minha, ela não é de mais ninguém. Ele considerava as coisas antigas, ele não estava pronto para recomeçar. Ele estava enfeitiçado pelo passado, adoecido pelo passado, marcado pelo passado, e o levou a assassinar a jovem. Quando Deus diz aqui para nós, quando você só respira o passado, você não percebe o novo de Deus chegando. Quando é que eu começo a mudar a minha vida? Quando você se desliga do passado, daquilo que te prende. Então você começa a ver coisas novas acontecendo. É igual os discípulos lá em Emaús. Jesus morreu, eles estavam indo para Emaús. O próprio Jesus apresentou diante deles, caminhava com eles. E Jesus disse a eles, que palavras são essas que trocais entre vós na medida em que vós caminhais? E eles disseram, um deles chamado Cleopas dizia assim, estamos falando acerca de Jesus o Nazareno, varão profeta de Deus, que veio aqui e olha, ele era demais. Aí ele fala uma palavra absurdamente fantástica. Em Lucas 24, 15 em diante, ele fala o seguinte, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Mas é já o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram e só restou uma cruz e o cara pendurado nela. E Jesus estava do lado deles, caminhando com eles, e os olhos deles não conseguiam ver Jesus, porque a mente deles, e o coração deles, e a expectativa deles, e a esperança deles, estava na morte, e não na vida. Por mais que Deus se apresente, quando você não consegue ver Deus na sua vida, e ainda está preso no ontem, por mais que Ele fale com você, você não consegue ouvi-lo. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, é tempo de mudar a rota. Diga, levante-se, porque a luz está saindo. Gente querida, eu estou chegando no meu final aqui, em Isaías, aqui, quando eu estou falando
da palavra do Senhor, o profeta Isaías grita no meu coração algumas diferenças que eu tenho que trabalhar. Por quê? Se eu não trabalhar, eu vou entender que minha vida é um fracasso e viver aqui não valeu a pena. Era melhor minha mãe ter me abortado do que eu viver do jeito que eu vivo. Essas serão as frases que vão se formar ou então você vai sair por aí e quando falar do seu histórico você vai dizer: poxa, minha vida é muito difícil. Está muito difícil viver hoje. Tudo é muito duro. A Bíblia fala em Jó, capítulo 14, verso 7, algo que eu aprendi lá na chácara. Tinha um pé de laranja que é sanguínea, é uma laranja vermelha. Ela é vermelha, toda vermelha por dentro. E ela já estava velha, eu peguei e cortei ela. Pá. Cortei, e do lado dela, eu fiz um buraco e plantei uma outra laranja. Botei uma muda de laranja champanhe ali. E reguei todos os dias. Só tinha metade do tronco da sanguínea e a muda nova de laranja. Com o tempo, eu fui aguando e levando água para aquele lugar. Então, ela começou a brotar novamente. Falei, mas ela estava com pragas. E ela brotou novamente. E ela deu frutos novamente. Então, eu descobri Jó 14. Porque há esperança para a árvore que mesmo se for cortada, ainda, recomeçará, renovará, sobreviverá, e não cessarão os seus renovos. Agora presta atenção o que está escrito no verso 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, foi o que eu vi da árvore, e eu a cortei. Deixei ela desse tamanho assim. Ao cheiro das águas, todavia, brotará. E os seus ramos vão crescer como se fossem uma planta nova. Eu levei água para ela. Eu não sabia, eu estava levando água para outra que eu plantei do lado. E ao cheiro das águas ela brotou de novo e voltou a produzir laranjas. Fique de pé. O que aconteceu com você? O que aconteceu com a sua vida? O que aconteceu com a sua história? A Bíblia diz assim: ainda que o seu tronco, lá atrás você era chamado por Deus. Lá atrás você tinha uma promessa de Deus. Lá atrás alguém cortou você. Lá atrás você abandonou essa ideia de Deus, de ministério, de igreja. E você tentou se esconder dentro de você mesmo. Lá atrás você disse: basta, Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Lá atrás você desistiu de continuar. Lá atrás o seu casamento acabou. E você disse: acabou o meu casamento, acabou também a minha vida. Acabou também a minha história. Lá atrás você escorregou, caiu, foi usado, foi usada, objetizada, foi envergonhada, foi ridicularizada, foi exposta. E hoje não tem coragem mais de contrair nenhum relacionamento, porque está preso lá atrás onde não deu certo. Cortaram, viram que você não tinha mais futuro, cortaram você. Viram que você não tinha mais folhas, te cortaram. Sua raiz envelheceu na terra, o seu tronco virou pó. Você era bonito e agora não é mais, cortaram. E Deus disse: Ele só não sabe, quem te cortou só não sabe que não é um machado que determina o valor da árvore, é o cheiro que ela sente. Ao cheiro das águas brotará novamente.
Eu não sei por onde, nem como, nem o que tem acontecido com você. Eu não sei. Mas essa manhã, o Espírito Santo me falou a seguinte frase: converse com eles sobre o segredo da Bíblia, que é recomeçar para viver. O mesmo Jó teve que recomeçar. No capítulo 42 do seu livro, ele diz que quando ele orava pelos seus amigos, fala assim: Deus recomeçou a vida de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Ele já era um homem rico e ele se tornou o homem mais rico do Oriente, porque Deus mudou a sua sorte. Deus enviou Jesus porque sem Ele nós estaríamos mortos em delitos e pecados. Jesus é o recomeço de Deus. Você só pode estar aqui hoje porque Jesus veio. Deus recomeçou em Cristo. Hoje Deus está te chamando de volta. Você que abandonou o chamado de Deus por coisas tuas, por dores tuas. Claro que eu entendo. Eu também sou assim. Eu falei para Deus quando meus pais se foram, eu falei: Deus, acabou para mim, já deu. E Ele disse: quem disse que você tem autonomia sobre a sua história? A sua vida foi escrita no meu livro antes que você nascesse. Quando você ainda era um corpo informe, diante dos meus olhos, eu escrevi os seus dias estão nas minhas mãos. Não é você que determina o final deles, sou eu que planejei você. Você é meu, eu te escolhi, você é especial para mim. Ninguém vai dizer que você não vale nada, porque para mim, você vale o sangue do meu filho. Ao cheiro das águas, se você está sentindo o cheiro das águas nesse lugar, você vai brotar de novo, porque há vida nessa palavra, há vida nesse Espírito. E por mais que você tenha andado distante, e por mais que você tenha andado ausente, recomece nessa manhã. Eu quero convidar você para recomeçar. Os ninivitas estavam em pecado, e Deus não os destruiu sem dar uma chance a eles. Como é que eles recomeçaram? Se arrependendo. E a Bíblia diz assim: por mais que os pecados deles sejam escabrosos, as minhas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Renova-se para o ninivita, renova-se para você, renova-se para mim, renova-se para todos. Se olhar para a minha vida, se eu contar a minha vida, você nunca mais me ouve, porque você me julgaria e você diria: ele não é digno de falar no nome de Deus. Mas um dia, mesmo cortado quase na raiz, eu senti o cheiro das águas e eu brotei de novo. Então eu estou aqui para glorificar aquele que me deu as águas e dizer que nele eu posso continuar. Você pode continuar. Ao cheiro das águas. Sai do seu lugar e venha sentir esse cheiro de águas. Vem aqui. Vem aqui. Chore diante dele. Se lamente diante dele. Se renda a ele. E fala: Senhor, eu estou aqui. Só diga isso, não fale mais nada. Sai do seu lugar e vem para cá. Ao cheiro das águas. Você vai brotar de novo. Vem, fique aqui na frente assim. Feche os olhos já. Deixe suas lágrimas falar por você. Mais nada. E deixe o Espírito que está nesse lugar te justificar. Ao cheiro das águas, você vai brotar de novo. Você vai brotar de novo. Saia e venha para cá. Ao cheiro das águas. Brota, Espírito. Brota a vida de volta. Liberte-se do passado hoje. Liberte-se da dor hoje. Liberte-se dessa prisão hoje. Porque está aqui aquele
que é a água da vida. Aquele que vem a mim jamais terá sede. Você vai beber dessa água essa manhã. Aleluia. Venha mais para cá. Venha, encostem mais aqui, por favor. Saia do seu lugar se você quer vir e venha para cá. Recomece para viver. Recomece para viver. É tempo de recomeçar. Eu pequei muito. Não é o muito que você pecou que Ele viu. Ele viu que você veio beber da água dele. Ainda que fôssemos os ninivitas, Ele disse: a minha misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã. E Ele está renovando. Ele está renovando. Ele está renovando. Ainda que na terra envelheça a raiz, Ele está renovando. e no chão abandonado seu tronco morrer. Ele está renovando. Há esperança pra você. Feche os seus olhos. Ao cheiro Sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro da vida de novo. Cheiro da vida. como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Renova todas as coisas, Senhor. É só sentir o cheiro dele. O cheiro das águas. Meu Deus. O Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. O Deus que cuida de cada detalhe do nosso coração. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão